para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Louvado seja Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Igreja amada, é um momento de grande alegria para nós, os salvos, porque estamos na presença do Senhor. Aleluia. Muitas vezes a gente pode ver que a obra de Deus, ela muitas vezes é desprezada por várias pessoas. Pessoas que não entendem o Evangelho, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que na verdade creram em Jesus, mas não há conhecimento de nada, não entende nada ainda, e às vezes até fala do Evangelho, mas não entende o Evangelho. Igreja amada, não podemos desperdiçar a palavra do Senhor. É um momento de muita reverência para que possamos receber a palavra, ouvir a palavra, recebê-la e conseguir viver essa palavra em nossas vidas. Eu direi a você, não é fácil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Foi nos dado o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, nos fortalecer, nos revelar, a ponto de que nós possamos testemunhar essa alegria de estarmos ligados a Deus pela sua palavra. Existem nessa vida muitas coisas que tentam nos conquistar, para sentirmos atração pelas coisas que o mundo oferece, e muitos são levados e desagradam ao Senhor. Por isso a Bíblia diz, amados irmãos, que devemos viver em espírito e andar em espírito. Aleluia. Sabemos que a vinda do Senhor Jesus virá. Isto vai acontecer. Ainda que pessoas não acreditem. Você conhece aquelas pessoas que você vai pregar e diz: não, isso não existe não. A vida se acaba para aqueles que morrem. Jesus voltar, isso não existe não. Olha, não interessa que a pessoa acredite ou não acredite, Jesus vai voltar. Ele tem um compromisso com a sua igreja. Quem é a sua igreja? É todo aquele que tem o confessado como Salvador da sua alma, que tem se colocado na sua presença, compromissado com Ele para estar na sua presença. Jesus prometeu vir buscar. Aleluia. Eu acredito que esse dia vai chegar. Embora a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo, ele diz que nem todos dormiremos, mas ouviremos soar da trombeta. Dormir, que ele diz, quer dizer, é descer o pó. Nem todos dormiremos, mas ouviremos soar da trombeta. Todavia o apóstolo Paulo, ele já dorme no Senhor. Nós estamos aqui. A igreja no presente momento,
Quem sabe ouviremos a vinda do Senhor. A irmã Lenita disse que Jesus está às portas, bem pertinho. Quando eu aceitei a Jesus, irmã Rayane, com 16 anos, eu vi a irmã pregando dizendo: Jesus está às portas. Está com 30 e quase 40 anos de fé. E Jesus não veio ainda. Logo posso acreditar que mais perto está da sua vinda do que quando eu criei em Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 27, 28, diz: e Cristo aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Fala de mim e de você, que é crente em Jesus, e cremos nele, procuramos perseverar, aguardando a sua vinda, e nós iremos receber a nossa salvação. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo diz, ele virá sem pecado, não é porque da primeira vez ele veio em pecado, ou ele pecou, não. A Bíblia diz que nunca saiu dele nenhuma palavra torpe, não houve engano em Jesus, ele nunca pecou. Todavia, ele veio e se fez maldito na cruz, recebendo sobre si os nossos pecados. Aleluia. Para que hoje eu pudesse ser livre, ser liberto, transformado pelo seu poder. Louvado seja Deus. Amados, o querer estar em mim e em você para agradar ao Senhor. Se queremos verdadeiramente agradarmos a Deus, certamente que a sua palavra vai nos modificar, vai nos transformar. Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, quando Deus falar com cada um de nós, como está escrito: conheceis a verdade, ela vos libertará. Enquanto não se conhece essa verdade, andaremos ignorantemente, às vezes até achando que estaremos certos, estaremos corretos, embora não temos conhecimento de que estamos em falha. Mas quando Deus falar conosco, então seremos libertos por conhecer a verdade, a palavra do Senhor. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, irmãos, ele foi visto por muitos discípulos, ele esteve no meio deles. Momento bem presente, quando ele ressuscita, havia uma tristeza profunda entre os discípulos do Senhor Jesus. Uma tristeza porque seu mestre tinha morrido. E já chegou o terceiro dia e eles não estavam vendo Jesus. Isto era um momento muito difícil. O discípulo viaja para uma cidade chamada Emaús. Aleluia. Desanimado, desmotivado, porque Jesus não estava com ele. Melhor, ele não estava vendo Jesus. Os demais que estavam em Jerusalém também estavam tristes, desmotivado, porque o seu mestre, que ele alegrava em palavra, que ele consolava, também não estava diante dele. Ele não estava vendo. Os que iam para Emaús, na sua carruagem, aparece uma pessoa e pega uma carona com eles. E naquela carruagem, caminhando rumo a Emaús, eles falavam, falavam dos acontecimentos
da pessoa de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. E aquele homem que viajava com ele pergunta: de quem falar? Louvado seja Deus. Eles ignoram e dizem: és tu forasteiro, peregrino, não sabes o que aconteceste? Jesus Cristo Nazareno, varão, profeta, homem justo, que foi morto e ao terceiro dia haveria de ressuscitar, e até agora nós não sabemos de nada. Aleluia. Aquele homem que viajava começou a falar das Escrituras Sagradas, falava porque conhecia, falava porque havia uma grande necessidade, falava porque ele queria que verdadeiramente aqueles dois homens pudessem ouvir a sua voz, ouvir aquela palavra, a história dos acontecimentos. Aleluia, sua glória. Aquele homem disse para eles, começando de Moisés, e foi falando, e disse: convém que ele padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Essas palavras tão maravilhosas, todavia eles ouviram, mas não puderam entender quem era aquele homem. Louvado seja Deus. Quando chega em seu território, seu lugar determinado, aquele homem finge que vai caminhar o restante da sua viagem. E ele diz: olha, é noite, fique com a gente, é perigoso. E aquele homem queria somente esse convite. Ficou, como disse o irmão Geros, na hora de ceiar, ele deu graça, louvado seja o nome do Senhor. Na hora que ele ora, os discípulos reconheceram que este homem era Jesus. Aleluia. Ele se alegra, abre os seus olhos, agora não vê mais o mestre. E ele diz: por isso que quando ele falava das Escrituras, nosso coração ardia com aquela. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Irmãos, Jesus se manifestou várias vezes, e quando ele foi levado lá no céu, varões que ficaram admirados puderam ouvir uma palavra maravilhosa. O evangelho que disse: varões de Israel, esse Jesus que vezes subir, ele há de voltar. Louvado seja Deus. Então Jesus subiu, irmãos, ele foi para a glória, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja, voltar para concluir a obra, voltar para que verdadeiramente todos aqueles que nele está possam viver eternamente ao seu lado, podendo desfrutar de gozo, de alegria e paz no Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. O título: a vida do Senhor e a ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos necessário como os demais que não têm esperança. Aleluia. Irmãos, sabemos que o Senhor é Deus e é todo-poderoso. Ele trabalha, e não trabalha como o homem trabalha. Ele trabalha e ele realiza grandes milagres. Louvado seja Deus.
Quando o apóstolo diz, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que nós não possamos julgar. Às vezes a gente vai julgar, né? Tem esse critério no ser humano. Fulano era crente. Ele morreu, ele dorme no Senhor. Por certeza, se está em Cristo, é servo do Senhor, naturalmente dorme no Senhor. Aleluia. E às vezes possamos até julgar alguém que desce à sepultura, que não foi salvo. Eu posso dizer que não devemos, eu digo, vocês sabem porque ele era um crente, como poderia dizer, fraco. Não sabemos o que ocorreu naquele momento, né? Quando o apóstolo diz assim, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não venhais a entristecer-se, porque não pertence a nós. Cabe a nós nos colocar na posição de servo, sermos vigilantes, fazermos todo esforço para estar na presença do Senhor. Acerca dos que dormem não nos pertencem, é com Deus. Aleluia. Irmãos, eu tinha uma Bíblia, minha primeira Bíblia. Eu lembro, mas não sei onde está escrito, que dizia assim, que naquele grande dia, quando nós chegarmos lá, aquele que nós pensávamos que não ia estar lá, vai estar. E aquele que nós pensava que ia estar, não vai estar. E eu, um dia desse, lembrei dessa passagem, irmãos, comecei a procurar e não encontrei. Parece que as Bíblias novas vão atualizando, Mariana, ficando um pouco mais. A palavra fica um pouco diferente, mas no mesmo sentido. Então, sabemos que a vida pertence ao Senhor. Verdade, Deus, glória. Aleluia. Eu lembro que um certo homem, evangelizei ele, e ele vivia numa situação não boa. Senti que ele queria confessar a Jesus, mas estava preso no pecado. Vivia em pecado. Um certo dia ele adoece. Estava lá, vai, não vai. Fizeram uma oração por ele, entregou-se a Jesus. Veio para o hospital e do hospital partiu. Dentro dessa condição, alguém julga, fica julgando, né? Eu vi pessoas dizendo, não acredito que ele foi salvo. Eu acho que ele não foi, que ele não foi batizado, não conhecia nada, não precisa disso. Se ele creu de verdade, ele dorme no Senhor. Mas eu não sei se ele creu de verdade, é com ele, né, irmão? Logo não podemos julgar se creu de verdade, se não creu de verdade. O que na verdade nós devemos fazer é ter compromisso com esta palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós zelarmos por essa palavra, quem vai ganhar, irmão, é nós mesmos. Quando nós zelamos pela santa palavra, a palavra do Senhor, estaremos nos santificando nela, de maneira que agradaremos a Deus. E um dia vamos estar diante do Senhor, e Ele promete na sua palavra que nós, os salvos, ou os crentes da bendita pessoa de Jesus, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Tribunal para receber do seu Senhor galardão, recompensa,
pela sua submissão a Deus, pela sua obediência, pela sua conduta na presença do Senhor, diante deste mundo tenebroso. Aleluia. O crente não vai ser bem crente para agradar o pastor. O pastor se agrada, fica feliz, alegre, porque vê que a pessoa está sendo abençoada pela palavra do Senhor. Mas, na verdade, quem recompensa é Deus. O Senhor vai recompensar o irmão, a irmã, que na verdade lutou para fazer o certo, questionou consigo mesmo para agradar ao seu Deus. Aleluia. Sabemos que Jesus é o Salvador. E está escrito: daquele que confessar o nome do Senhor será salvo, será transformado. Jesus é a nossa solução. Louvado seja Deus. O pecado é algo que mancha, que separa o homem diante do seu Deus. É como se uma muralha construída para que fique Deus de um lado e a gente de outro. O pecado é uma muralha que construímos contra o próprio Deus. A Bíblia diz: se alguém pecardes, filhinhos, não pequeis, não dê lugar ao diabo. Se alguém pecar, Jesus Cristo é advogado, fiel e verdadeiro. Todo aquele que por pecar, confessar e deixar, alcança misericórdia. Mas quem cobre, aí ele que Deus permanece. Aleluia. Não ignoreis a servos que dormem, como os que não têm esperança. Quando alguém passa dessa vida para outra, a gente fica pouco penalizado, né? Eu digo nossos familiares, nossos irmãos crentes. Quando o Senhor leva, há um abalo, né? Acerca da perca, mas nós temos uma esperança. Os que morrem em Cristo dormem no Senhor. E o apóstolo diz que não sejais ignorantes, não compreender o projeto de Deus, como se não tivesse a esperança. Nós temos a esperança de morar no céu. Nós sabemos que aqueles que o Senhor leva, esses são guardados no Senhor. Eu creio. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Que coisa linda, irmãos. Aleluia. Estamos em Cristo. E o apóstolo quer fazer entender que se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, e que Jesus o ressuscitou dos mortos, os que dormem em Cristo, Deus estará de volta. Aleluia. Meus irmãos, houve no passado um momento em que sinais prodígios foram revelados, como ressurreição dos mortos. No dia do apóstolo Pedro, tinha uma irmã chamada Dorca, uma irmã amada pela igreja, uma irmã solidária que ajudava aquelas pessoas que não tinham condições, porque ela tinha condição. E quando essa irmã morre, a igreja faz um clamor e Deus
ouve o clamor da igreja. O apóstolo Pedro vai lá e ora sobre ela e o Senhor traz o seu espírito de volta. Ela ressuscita. Passa mais dias com a igreja na terra, porque a igreja pediu. E o Senhor fez isso para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo estava pregando e o seu sermão foi até altas horas e um jovem cai de uma altura e quando cai morto. É um momento de tumulto, de aflição, de pânico e Paulo vai lá, se deduz sobre ele e ora e o Senhor traz seu espírito de volta. Milagre, para que verdadeiramente aquele povo que estava ouvindo a palavra pudessem se despertar e confessar a Jesus como Salvador da sua alma. A Bíblia diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer milagre hoje também. Ele pode fazer. Interessante que nos dias de Jesus, bem antes dos apóstolos, escriba e fariseus olharam para Jesus e disse: Mestre, queremos sinais da tua parte, para que queremos? Jesus ignora, irmãos, e não lhe faz sinal a não ser apontar para o sinal de Jonas. Louvado seja Deus. A nação caminha assim no estilo que não quer conhecer a Deus por ouvir a palavra, mas quer de maneira diferente, do seu jeito, da sua maneira, e assim não funciona. A condição do Senhor Deus é esta: que o Evangelho seja pregado a toda criatura, e quem crê nele será salvo. Aleluia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Que dia maravilhoso, irmãos, será esse dia. Daniel escreve acerca do tempo, os sinais, que os anjos tocarão trombeta e os mortos ressuscitarão primeiro, uns para a vida e os para o castigo e vergonha eterna. Depois que os mortos ressuscitarem, o apóstolo Paulo vai trazendo essa classificação, que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E ele diz que bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Logo entendemos que haverá a primeira e a segunda. A primeira para os que dormem em Cristo, e depois, com muito tempo, não há um registro de quanto tempo, possamos dizer, no final de tudo, agora Deus ressuscita os mortos que morreram em pecado, para que eles também venham para ser julgados. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor para ser julgados e condenados. Louvado seja Deus. Igreja, vale a pena ser crente na pessoa de Jesus. Vale a pena você desprezar o mundo com tudo que o mundo oferece por amor a Jesus.
Vale a pena ter um compromisso sincero de orarmos por nós mesmos e uns pelos outros, para que Deus sustente, para que Deus dê graça, venha santificar a nossa vida na sua santa presença. Aleluia. Então, depois que os que dormem em Cristo ressuscitar, então nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Deus se manifestará pelo seu poder, e nós que vivos estivermos seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Subiremos. Aí você vai dizer: pastor, mas eu li na minha Bíblia e dizendo que carne e sangue não herdará o reino dos céus. E como é que fica isso? Eu vou dizer a você que é verdade. Carne e sangue não herdará o reino dos céus, porque ela é um reino espiritual. Mas o que vai nos levar é poderoso para nos transformar. Seremos transladados e subiremos com o Senhor e estaremos com o Senhor para todo sempre, um corpo glorificado para a glória do seu santo nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou já concluir, porque antes de nós ir embora eu queria conversar um pouquinho com vocês, rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, consolados uns aos outros com estas palavras. Que coisa maravilhosa, né? Eu e você podemos consolar aquele que chegar diante de nós um pouco indeciso com respeito à sua fé em Jesus, e nós temos condição de consolar com esta palavra, a Bíblia Sagrada, a mensagem que foi lida nesta noite, acerca de que Jesus vai voltar para nos levar. Podemos consolar. Certamente que pessoas serão abençoadas pelo Senhor, e nós vamos ser tidos como bem-aventurados. Bem-aventurados, pacificadores, porque eles eram chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós vamos fazer uma oração. Eu quero a sua atenção depois, só talvez 10 minutos estaremos. Aleluia. Glória. Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, pelas criancinhas. Meu Deus, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas e pedimos, ó Pai, abençoa a Tua obra neste lugar. Senhor, fortalecendo o Teu povo, encorajando, aumentando o número do salvo. Te apresento, ó Pai, o evangelismo que será realizado amanhã aqui nesta cidade. Senhor, vai adiante de nós, nos leva aos lares, Senhor, nos usa como atalaia, como instrumento, ó Pai, para proclamar a Tua palavra. Te pedimos pelo culto da noite, ó Deus, abençoa maravilhosamente. Senhor, vem salvar essa alma. Assim te pedimos a noite abençoada. Senhor, guarda-nos de todo mal, ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada, nos dá uma noite de paz, uma noite abençoada. Te pedimos por aqueles que não puderam ouvir nesta noite, visita suas vidas, fortalece, dá livramento, desmancha os laços, faz, ó Pai, o milagre acontecer.
Assim te oramos por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia, Cristo, glória. Deus. Cadê o menino aqui?